Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Identidade Cast. Eu sou o Elvis Rodrigues. E eu sou o Nelson Ferreira. Hoje estamos com um convidado especial, pré-candidato a vereador pela cidade de Governador Valadares, engenheiro agrônomo, educador social e pai. De quem eu estou falando, Elvis? Você está falando do... Mas antes de apresentá-lo, vou pedir para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e no decorrer do vídeo, da gravação, você pode fazer o seu comentário, tá bom? Nós estamos falando do Clóvis Moreira, é isso mesmo? Sim, Clóvis Moreira. Maravilha. Clóvis, como que é a sua vida? Fala um pouco para nós como que são os seus projetos, tanto na questão política, social... Então, tem 46 anos, né, de vida, sou de 78, nasci na comunidade de Desidérios. Desidérios é aqui em Governador... Distrito de Brejeubinha, município de Valadares. Aqui próximo. Próximo, né, no município. Filho de agricultor familiar, né, família camponesa, de 10 irmãos, eu sou o último, irmãos. Quase que eu não venho. Minha mãe me teve, ela tinha 40 anos. A gente chama de rapa do tacho. Rapa do tacho. Não cresci, mas mamei muito, mamei até meus 5 anos, eu lembro de eu mamando. Maravilha. Mas assim, a gente criou lá, né, trabalhando no campo, na área da agricultura, né, fazendo rapadura. Né, farinha, doces. Né, e na área da pecuária a gente desenvolveu muito pouco, né, porque a gente era de terra muito pequenininha, apenas pouquinho de terra para muita gente, a gente acabou não conseguindo criar gado, essas coisas. Mas desenvolvemos trabalho agrícola na região, na comunidade, e depois de um tempo, no processo de educação que foi passando, a gente desceu para estudar aqui, né, e fazer engenharia aqui na Univale. Então a sua vida no campo começou cedo, né? Começou cedo. A experiência ali já com a terra, com os cuidados. Na verdade lá em casa eu fui sempre o coringa, né? É o que fazia tudo, né? Eu ajudava meu pai no plantio, na área da agricultura, né? Plantio de arroz, feijão, milho. Na entre safra e na safra a gente tinha um engenho, a gente produzia rapadura, né? Aí nesse período agora de maio até setembro, outubro, a gente produzia muita rapadura. Aí eu tava lá, carregando bagaço, ajudando. Fazer o serviço lá. Começava com 4 anos. Antigamente, o engenho não era engenho a motor, né? Era tocado a cavalo. E aí, eu com 4 anos, eu já lembro de eu montando no cavalo e tocando assim para moecano o dia inteiro. Moecano. Aí fica girando. Girando o dia inteiro. Ia para a escola, voltava da escola, e assim que chegava, montava e ia. E quando que você vem para Valadares? Você fez seu estudo lá? Como é que foi essa trajetória aí na educação? Então, a trajetória da educação ela é um pouco extensa por causa das questões políticas da época, né? Uhum. Eu comecei a estudar com 7 anos, com 10 anos fiz a 4ª série, né? Na Escola Municipal Silviano Brandão, escolinha. Já derrubaram ela, não está lá mais. Perdeu a identidade do local, né? Mas aí depois, com 11, 12 anos, eu fiquei sem estudar, porque na comunidade onde a gente morava, ou nas comunidades, que são 6 comunidades muito próximas, né? Não existia de 5ª a 8ª série na época. Aí de 11, 12 anos eu fiquei sem estudar. Com 13 anos eu fui estudar e morar lá no Córrego do Onça. Lá no distrito de Penha do Cassiano. Fiquei na casa de um tio meu e de uma tia. E lá do Córrego do Onça eu vinha pro Córrego dos Prazeres estudar. E aí no início da semana, na segunda-feira eu ia para lá e na sexta-feira eu retornava para casa dos meus pais. Fiz meio período lá, de 5ª série, em 92. E depois, no segundo semestre de 92, eu terminei a 5ª série aqui no Colégio Estadual Teolinda de Souza Carlos, aqui no Santa Rita. Minha irmã Martinha era presidente do sindicato, né? E morava ali no Santa Rita, e eu vim morar com ela e fazer companhia com ela. Ela tinha 20 anos e eu acho que eu estava com 13, 14 anos mais ou menos. Martinha, você fala ela? Ela é sua irmã? Ela é minha irmã. Olha, eu não sabia. E aí eu terminei a 5ª série em 92, portanto, em 93 já teve a 5ª série lá na Escola Municipal Araripe Júnior, no Córrego do Sabiá, no centro dessas comunidades, na região central dessas comunidades. Aí eu pensei, ou continuaria estudando aqui um ano à frente, ou voltaria para a minha comunidade, porque no outro ano ia ter 6ª série.
Aí nós retornamos, porque era muito difícil, né, o custo de vida muito alto, não tinha economia, né? Economia fraca, né? Aí eu retornei. Em 93 eu não estudei, trabalhei muito, só trabalhando de manhã até a noite, todo dia. Mas aí em 94 eu fiz a sexta série, né? 94, 95, 96 eu fiz sexta, sétima e oitava, na Escola Municipal Araripe Júnior. E aí era uma turma muito diferente das que a gente vê hoje, porque era um pessoal que ficaram muitos anos sem estudar, né? Uns ficaram 5, outros ficaram 10, outros ficaram 15. Aí fizeram aquelas primeiras turmas de gente só mais experiente. Então, era um silêncio, era uma beleza ali, todo mundo estudava direitinho. Aí em 96 fiz a oitava. Em 97 foi o primeiro ano que teve transporte escolar, né, no município de Valadares, para o ensino médio, né? Aí pegava o pessoal do ensino médio nos distritos e trazia aqui para a cidade. E aí a gente estudou aqui no Diocesano, no Vila Bretas. Sim. 97, 98, 99 a gente fez o ensino médio aqui. A gente andava... Aí, assim, a estrada da zona rural sempre foi muito problemático, né? Principalmente no período de chuvas. Os ônibus nem passavam. Nossa Senhora. Assim, ó, a gente já foi do Porto, de Santo Antônio do Porto a pé, né? 19 quilômetros. A gente já foi da entrada do distrito de Brejoubinha, né? Da rodovia. São 15 quilômetros. E a gente já foi inúmeras vezes de Brejoubinha a pé até o local onde a gente mora. Aqui, o lugar que nós estamos hoje aqui é 180 metros de altitude em relação ao nível do mar. No lugar onde a gente nasceu e foi criado, lá em Desidério, é 550, 580 metros de altitude. Então sobe muito, é uma região montanhosa. Assim. A gente andava, subia vários morros, chegava de madrugada. No ensino médio, a gente saía 4 da tarde e chegava 2 da manhã. Caramba! E não tinha dinheiro para comer uma coxinha, não tinha nada. Assim, a gente era no... Às vezes o amigo comprava e partia um pedacinho com a gente, enfim. Mas era muito difícil, né? A questão econômica na época era muito complicada, era muito... Mas devagar a gente foi vencendo as etapas aí. Então a engenharia agrônoma estava aí desde Pois é. Então a história da engenharia agronômica ela é um fato. Eu nunca imaginava de fazer agronomia nas condições que a gente fez, né? Quando a gente terminou o ensino médio, em 99, 2000 e 2001 eu fiquei na roça novamente, né? Fazia rapadura, plantava roça. E aí, um belo dia, um amigo nosso falou assim, ó, você tem condição de estudar, você é um camarada que aparentemente é até inteligente, o mundo está aí, o mundo é seu, né? Ou seja, se protagonize, vai embora daquilo que você gostaria de ser. Aí eu falei, mas o que eu gostaria de ser? O que eu queria ser? Então, assim, tem muita dificuldade quem termina o ensino médio, naquela época, até hoje também, de compreender, assim, qual caminho eu vou seguir, né? A gente tinha essa dificuldade, né? Não tinha perspectiva. Talvez você não tinha um conhecimento mais ampliado da sociedade para escolher exatamente aquilo que você queria fazer. Porque o que a gente fazia era o que a gente trabalhava na roça, a gente nunca fez outras coisas, né? Então, para escolher, você tinha que ter pelo menos alguma luz. Mas aí em 2001, finalzinho de 2001, final de 2001, setembro aproximadamente de 2001, setembro, outubro mais ou menos, começa um projeto, um DRP, um diagnóstico rápido participativo no município de Valadares, onde tinha 3 instituições participando desse diagnóstico, a Univale, a Prefeitura de Valadares e o Centro Agroecológico Tamanduá, o CAT. E como eu era um jovem que já tinha terminado o ensino médio, eu fiz parte dessa turma, né, selecionada para fazer esse trabalho do DRP. Nós éramos 28 jovens, né, e aí a gente, o programa trabalhou para ser essa questão de gênero ficar metade. Tinham 14 meninas e 14 meninos, né, fazendo esse trabalho. E a gente passou por várias formações, né, e o processo do programa, do diagnóstico, uma formação continuada. E a gente, ali em meados de agosto, setembro de 2001, a gente começou a fazer esse diagnóstico no campo. Nós fizemos um diagnóstico com várias dinâmicas de participação social, né, de interação social. A gente levantava a produção, né, levantava as informações na área da educação, na área da questão ambiental. Né. Até nesse diagnóstico nós conseguimos identificar quantas nascentes que tinha o município de Valadares, com a participação social. E naquela época, foi 12 distritos, 9 povoados e 64 comunidades. Nós fizemos o diagnóstico. E nesse diagnóstico tinha alguns engenheiros agrônomos que trabalhavam ali.
E eu sentia muito favorável a partir da dinâmica e da relação deles com as pessoas, né? Com o processo produtivo. Que agronomia é isso? Você trabalha a questão do campesinato, você traz a participação social, você envolve as pessoas, você apresenta para elas a forma do que é, e elas te dão um feedback do que pode ser uma política pública para melhorar a situação de quem mora no campo. Assim, então, a agronomia é o máximo. E quero esse negócio para mim. E aí conheci uns agrônomos, né, engenheiro florestal também na época. E aí fui conversar com eles, né? Um deles era o Claudemir Fávero, um doutor em solos na época que coordenava esse projeto. Tem apelido de Paraná. Foi até professor nosso na Univale, enfim. Ele falou: Clóvis, é um curso bom, então, só que é muito complicado, porque na época, foi engraçado que na época a gente, aí eu falei com a Martim, eu quero fazer agronomia. Ah, mas você quer? Como é que não fazer agronomia? O que vai acontecer? Você não vai conseguir, porque não tem... Ah, mas vamos correr... Não, então vamos. Tinha deputados, né, tinha prefeitura, nós enxergava que às vezes a gente conseguiria uma bolsa. Não, há possibilidade de uma bolsa acontecer. Ela sai de algum lugar, o importante é a gente não ficar parado, então vamos movimentar. Aí arrumamos dinheiro emprestado, paguei um curso pré-vestibular no Ibituruna, 18 dias, consegui passar no vestibular, de 2001 para 2002. Arrumei dinheiro emprestado, R$550, a mensalidade era R$512 em 2002, e o salário mínimo era R$200, então era impossível um pobre estudar, não existia possibilidade nenhuma. E naquela época também não tinha essas políticas públicas. Não, para onde chegou depois, a né? questão desses projetos de cotas, né? Assim, chegou depois. Não tinha, não existia condição. Aí nós conseguimos dinheiro emprestado, foi depois de um ano e meio que nós conseguimos pagar R$50, um 10 do outro, e foi juntando. Fiz a inscrição em fevereiro de 2002 e comecei a estudar. Aí passou o primeiro mês, eu não paguei, pagou o segundo mês, não paguei. E aí quando chegou maio, quase o período de férias, aí já tinha terminado o diagnóstico no campo, né? O DRP já estava sendo sistematizado, entregue, para trabalhar a questão das políticas públicas, enfim. Aí a gente teve a apresentação desse DRP na Igreja Sagrada Família, aqui no Pérola. E aí tinha um pró-reitor lá, o Lucinério Presotti, ele apresentou uma possibilidade da universidade liberar algumas bolsas para filhos de pequeno agricultor e para os povos indígenas a partir de 2003. Eu já estava estudando, só que em maio eu fui em DRH, eu estava devendo quase 3 mil, vocês vão me prender. Deve 15 salário, eu que não ganhava nem 10% de nada, e eu fui embora. Aí cheguei em casa e falei com a mãe e com o pai assim: não tem jeito mais não, porque tem dívida e a gente não conseguiu a bolsa. Ficaram tristes, eu também, muito triste, enfim. Mas aí a gente viu esse pró-reitor falando. Aí o que nós fizemos? A gente toda a vida tivemos uma aproximação muito, muito forte com os movimentos. A gente militava no Sindicato dos Trabalhadores Rurais e a gente militava no movimento dos pequenos agricultores também. Aí a gente reuniu o sindicato e o movimento dos pequenos agricultores, fizeram um ofício pedindo a bolsa para mim. E aí a gente conseguiu a bolsa, em agosto de 2002, mais ou menos. E esse ofício está guardado até hoje, desculpa aí. Maravilha. E durante toda essa trajetória, depois da formação, você já começou a trabalhar como engenheiro agrônomo mesmo? E como que foi essa transição para a política? O fato de acompanhar os movimentos, a gente via muitas análises de conjuntura, seja política, econômica, social, né? E a gente começou a entender que a política ela é importante para esse processo, né? E aí naquela pressão, né, de engenharia, né, de bolsa, de você assinar um termo de compromisso e responsabilidade todo mês, porque eu tinha que assinar um termo, que se eu pegasse uma dependência também, eu perdi a bolsa, então passei várias... Tinha que estudar. Eu tinha mesmo, noites e noites, eu tinha que estudar, né? E sem recurso, né, num ambiente diferenciado, a galera gostava de mim, mas era uma classe social bem diferente, né? Muito. E não havia também acesso à internet, ou seja, era leitura acima de leitura. Não havia, não tinha resposta pronta, né? Foi um Deus nos acuda, fazendo vários cursos ao mesmo tempo, enfim, para comprar o jaleco, então, para as aulas de laboratório foi... Tá, então, e assim, no período da agronomia, a gente fazia curso, e um dos cursos que a gente fez que foi muito bom para nós, até que a gente trabalhou muito essa questão da identidade da gente enquanto protagonismo daquilo que a gente gostaria de ser e trabalhar,
né? Foi a Escola de Formação da Pastoral da Juventude Rural. Foi uma escola de formação onde tinha, me parece, 5 dioceses, né? Mariana, Guanhães, Valadares, Caratinga, Espírito Santo, né? E aí essas dioceses trabalharam no sistema de um curso de forma integrada, né? Mais de 360 horas esse curso. Foram 4 etapas de 15 dias cada uma, né? E no período de férias, então eu saía da agronomia e ia para a Escola de Formação da Pastoral da Juventude Rural. E aí lá nós estudamos vários temas de interatividade, inclusive identidade camponesa, identidade pessoal mesmo, né? E essa questão das organizações, a questão da economia, da luta de classe, então veio vários temas ligados à questão da espiritualidade, na história da Bíblia no campo, a questão da religiosidade, né? A fé, né, da gente, a fé individual de cada um. E isso trouxe para a gente uma bagagem e me ajudou muito a continuar o percurso da engenharia. Você é fruto da SEBS? Olha, esse curso, ele é fruto da SEB, da liturgia, né, de uma religião mais libertadora, né, que caminha junto com as organizações sociais do campo e da cidade. E eu passei por essa formação e que me ajudou muito, além de tantas outras informações ligadas às organizações do campo. E aí, no pós-formar, né, foi uma alegria muito grande, né, e aí agora é o trabalho, né, aí sim, a gente começou, porque é uma metodologia de trabalho um pouco diferenciada, porque você faz uma engenharia agronômica com o currículo que é a agronomia, né, hoje, ela é muito ligada à questão do pacote tecnológico, né, e na região nossa aqui, não tem plantio de soja, de milho, não tem o agronegócio aqui, não desenvolvia grandes plantações, desenvolvia talvez a questão da senibra, a questão do eucalipto, monocultura, mas o que a gente entendia não era por esse viés, a gente então não tinha muito desejo de trabalhar nessa. A gente começou a trabalhar em associações, trabalhar na escola, né? Já trabalhei na área da educação, fui educador social do Projovem Urbano durante 2 anos e pouco, né? Trabalhei na prefeitura de Nassib Raidan, depois trabalhei na associação, né, Associação Estadual dos Pequenos Agricultores, trabalhando nessa questão do envolvimento e da participação social de fato. Mas o Projovem Urbano me chamou muita atenção porque era um camponês, né, que foi professor, educador com os jovens de periferia da cidade, né, de 18 a 29 anos, em 2010 até 2012. Né, tinha 14 mil jovens de 18 a 29 anos que não tinha terminado o ensino fundamental ainda em Valadares. Hoje eu não sei como é que está essa estatística aqui do município. E aí foi um aprendizado muito grande, né? Você traz uma cultura campesina e você interage com a cultura urbana. E aí, tá ligado? Como é que tá? E aí a gente teve essa... E eu aprendi muito mais. Eles acham que eles aprenderam, mas eu aprendi muito mais do que a galera no Projovem. E tem saudade, né? Esses momentos de formação, assim. Sim. Aí de lá para cá a gente veio trabalhando. Eu trabalho no SEAT desde 2009, 2010. Né? O SEAT é uma associação que nós criamos, né? Associação de técnicos, Centro de Formação e Assessoria Técnica. E aí tem vários profissionais de diversas áreas. Aí a gente começou a trabalhar com... O primeiro projeto que eu trabalhei no SEAT foi a coordenação do Programa de Aquisição de Alimentos, na época do PA. Né, porque quando surgiu o programa Fome Zero, foi criado vários programas para dar suporte a isso. O programa de aquisição de alimentos é um dos programas dentro do pacote do Fome Zero, para isso. Foi criado no final de 2003, mas aqui nós conseguimos acessar, o primeiro projeto foi em 2009. O SEAT fez uma parceria com a prefeitura, né, e a gente executou um projeto. A Martinha trabalhava na prefeitura e ajudou a organizar isso e deixar tudo no jeito. Compramos da agricultura familiar, através da Conab, né? A Conab financiava a compra desses produtos. Aí a Associação da Terceira Idade dos Córregos Unidos lá de Prazeres foi proponente e tinha agricultores, é a única que estava em condição, né, hábil para receber esses recursos. A gente fez o projeto, a associação recebeu e o primeiro projeto foi R$125 mil. Todo esse recurso comprou mais de 100 toneladas de produtos da agricultura familiar e distribuindo em instituições como Dona Zulmira, lá Fabiano de Cristo, enfim. A Escola Ivo de Tassi também recebeu parte desse produto, porque na época o PENAI ainda não estava a pleno vapor, porque o PENAI chegou em 2009, junho de 2009. O PENAI só começou aqui a partir de 2010. Então, no caso, a SEAT está ligado à questão da agricultura familiar. E ele nasce quando? O SEAT nasceu numa situação
do movimento migratório, né, daqui dessa região principalmente para os Estados Unidos. E aí ele fez em parceria com o Western Union, fez um grande projeto, um DRP a nível regional, das condições das famílias que ficavam aqui, né? E aí, seu marido foi para os Estados Unidos, como é que você está aqui? Então descobriu que tinha uma vulnerabilidade muito grande das pessoas que ficavam aqui, das que iam e das que ficavam aqui. Ficava desamparada, ficava sem contato com a pessoa, ela poderia ser presa, ficava 2, 3 meses presa, e você não conseguia falar, porque não existia, né, telefone. O telefone tinha, mas tinha muita dificuldade para falar, né, por causa do processo mesmo de migração, né? E essas famílias tiveram um amparo muito grande, né, dentro desse projeto, dava suporte financeiro, dava suporte de conhecimento, né, fazia com que essas pessoas se relacionavam quanto antes com os parentes delas que estavam em viagem e que estavam lá nos Estados Unidos, enfim, ajudava muito a fazer isso. Esse foi um primeiro projeto que o SEAD fez na região. Depois o SEAD fez alguns projetos ligados à Associação Rio Limpo, nessa área ambiental, de uso, né, de resto de restaurante, de gordura, né, para fazer o sabão. Então a Associação Rio Limpo fez um trabalho fantástico nessa área aqui. Fez um projeto para a Associação dos Costureiras, de Santa Rita também, tinha várias pessoas trabalhando no sistema cooperativista. Depois nós fizemos um projeto de aquisição de alimento, o PAIS, nós coordenamos esse projeto, o PA. Depois a gente trabalhamos também no campo com o PAIS, Programa Agroecológico Integrado e Sustentável, que é a produção de horta, integrada com produção de galinha, num sistema onde a agricultura familiar conseguiria trabalhar a questão da produção de galinha e a produção de comida, né? Mas assim, esses projetos de assistência técnica que tem início, meio e fim, quando termina o projeto e que o técnico social não está ali junto com a família tem dificuldade para tocar o projeto, por causa do incentivo, né? Enfim, aquilo tudo. E depois o SEAT também fez um projeto na área da pecuária, no Balde Cheio, né? Trabalhou a organização social de várias comunidades, né? O nome do projeto é Desenvolvimento de Comunidades Sustentáveis, DCS. E esse desenvolvimento trabalhava muito a questão da organização social, associação de cooperativas, organização de associações. Por exemplo, os proprietários, que cada um fazia uma compra individual, né, de insumos, por exemplo, essa compra era feita coletiva, então barateava muito os insumos, enfim. Tinha uma assistência, um acompanhamento técnico dentro daquilo que estava sendo proposto durante o tempo do projeto. Eu organizava a cadeia de comercialização, né, que são os tanques, né, enfim. Tem até uma cooperativa aí que se criou na época, ainda está trabalhando ainda nessa região para baixo, para lá de Galileia, lá para baixo, enfim. E aí de lá para cá o SEAT desenvolveu vários projetos sociais com parceria com a Petrobras, com a Fundação Banco do Brasil, e aí o SEAT ficou de 2016, 2015 até 2017, ficou um tempo porque acabou os projetos, né? De 2014 tivemos um retrocesso na política, né, nacional, e aí não tivemos mais financiamento para esse tipo de projeto e programas. Aí com esse desastre ambiental que aconteceu em Mariana, né, e a Fundação Renova foi criada para gestar os recursos, né, das multas das empresas. Aí eles abriram o edital e a gente concorreu e ganhou o edital, e agora a gente trabalha na restauração florestal desde o finalzinho de 2018. Né? Eu trabalhei nos Krenak, lá nas 8 aldeias, em 2019, durante o ano todo, e agora eu trabalho aqui na região de Melquides, aqui em São João da Piedade, nessa região mais próxima. Então eu achei que o SEAT tinha sido criado junto com a Fundação Renova, mas aí foi bom você falar aí. E o Clóvis, eu gostaria que você frisasse a questão do que é a agricultura familiar e qual a importância dela para Governador Valadares e também para o Brasil, né? Visto que a agricultura familiar não é só aquela horta que a pessoa tem ali na casa dela para sua própria subsistência. Então, é uma pergunta que a gente precisa voltar um pouco no tempo para compreender, né? Essa questão da agricultura familiar, camponesa. Tem um debate da agricultura familiar, agricultura camponesa, porque o sistema do campesinato brasileiro. O Brasil, há pouco tempo, na década de 60, 70, a maior parte da população morava no campo, né? Então a gente tem uma identidade muito forte ligada ao campo, né? Ou é o meu avô, é o meu pai, ou sou eu que morou no campo, né? Alguém da minha família já viveu no campo. E tem essa identidade muito forte. A agricultura familiar, veio esse termo, né, a partir de algumas políticas públicas que aconteceram, 2002, 2003,
para que a agricultura familiar era um termo ligado ao processo de produção, ligado à questão da comercialização. Agricultura familiar, você trabalha com sua família no campo, na área da produção. E esse processo produtivo, né, trazendo aqui para Valadares, para o Brasil, né, a agricultura familiar e a camponesa, né, em dados do IBGE hoje, produz mais de 70% dos alimentos que chegam na mesa, né, do brasileiro. São dados do IBGE. Eu acredito que isso é mais, eu acredito que já é em torno de 80%, que são muitos dados, né, a produção por subsistência, né, e outras produções ligadas à cadeia produtiva que fica, né, sem contabilizar esses produtos quando vai fazer essas pesquisas. Então a agricultura familiar produz, de uma certa forma, bastante agroecológica, né, que é um produto sem uso de insumos externos, sem uso de veneno, né, e esse produto ele é comercializado e ele é consumido localmente, mais localmente possível, né, da sua região. É interessante porque a maioria das pessoas, né, elas acreditam que são os grandes fazendeiros que abastecem os alimentos no Brasil, né? A gente até brinca assim, ó, a mandioca e o milho é o que mata a fome, né? Então, a mandioca e o milho é um dos produtos que mais a agricultura familiar produz, né? Hoje tem uma produção de milho muito grande ligada à questão da silagem, né? Para produção para gado, né? Mas antes era muito mais a agricultura familiar. Mas os grandes produzem muito, né? A grande propriedade produz muito. Não na nossa região aqui tem grandes propriedades de produção, né? As propriedades estão mais ligadas ao Mato Grosso do Sul, né? Região Goiás, lá em cima. E esse processo, essa agricultura grande, né, ligada ao latifúndio, ela é muito agricultura de exportação. É uma grande monocultura, né, onde eles muitos trabalham dessa agricultura, trabalham com recurso público, né, com agro, né, com seguro agro. Né, se tiver uma intempérie aí climática, ainda tem um seguro para cobrir as despesas ainda. E boa parte dessa produção ela é exportada, né, ela não fica no país. Então, o investimento na agricultura familiar ela é um investimento numa sociedade sustentável, né, economicamente e dentro de uma alimentação saudável, né, porque tem condição de produzir uma alimentação mais saudável. O município de Valadares hoje tem pouco mais de 1% que entra no SEASA é daqui do município de Valadares, a maioria vem de fora, né. Ainda nós temos terras agricultáveis, ainda temos muita agricultura familiar e camponeses que moram no campo, né, em várias comunidades, né. Essa região aqui de Bernardo, Melquides, Desidério, Brejobinha, Goiabal ainda tem uma concentração muito grande de agricultura familiar, né, e tem uma capacidade de produção enorme, né, por causa das altitudes, né, aqui é 180, lá é 500. Então tem condições de produzir muita comida ainda. Valadares, se quisesse hoje produzir aí 40%, 50% do que consome, e essa produção tem sim condição de vir de toda dentro do município, porque ainda tem condição de produção. Depende de políticas para melhorar essa situação, né? Qual a história assim que mais te remete ao passado, hoje você trabalhando com essa questão tanto social quanto profissional mesmo na relação com a engenharia agrônoma? Você se lembra de quando você era pequeno? De quando eu era pequeno eu me lembro bastante. Sou pequeno até hoje, mas enfim, quando eu era jovem. Mas é muito engraçado porque a gente não trabalha só, né? A gente trabalha em dupla ou, enfim, todos os trabalhos que a gente fez num sistema de coletivo, né? E aí a gente vê que os profissionais que não tem uma amiga minha fala que eu tenho filho do campo, né? Você tem a vivência do campo, é diferente. Você tem a identidade, é diferente. Você dá valor também, né? Aí você pega algo que você conseguiu lá na engenharia, né, na academia, e você faz aquela interlocução com o conhecimento empírico, aquela vivência que você teve no campo. Aí a gente entra dentro da mata, a gente vê várias questões que tem dentro de uma mata, que tem uma vivência do campo, que o outro profissional que é da mesma profissão que sua, ou que é engenheiro ambiental, ele não consegue ver porque não tem aquela vivência. Então, a prosa, né, o bate-papo com o trabalhador rural, ele é mais caseiro, né? A gente consegue trabalhar e se envolver mais rapidamente do que outros profissionais. Então, essa vivência, e que não é um choque, né, parece que é uma questão que você se encontra
ali é o que chama mais minha atenção e é o que eu mais gosto de fazer e de se relacionar com as pessoas nesse sentido. E, Clóvis, o que te motivou a se lançar como pré-candidato a vereador? Pois é, então é uma questão seguinte, a partir do momento que a gente teve na história essa relação com as organizações, né, com a dificuldade de conseguir se estabelecer e ter um nível melhor na área da educação, a gente, né, e a vivência nesse processo político, a minha irmã, a Martinha, foi candidata 2 vezes, foi muito bem votada, numa situações na época que era muito difícil, né, aquilo ali. E a gente vem discutindo, minha família, a gente discute muito política, né, a gente se reúne, todo mundo, os irmãos, e nós somos 8 e todo mundo gosta de política, conversa sobre política. E aí, diante da história, né, que aconteceu, né, tem outras pessoas de grande identidade, né, que não vão sair candidato também, e aí a gente se juntou um coletivo muito grande, um coletivo que pensa, tem vários objetivos comuns, e através desses objetivos comuns, a gente se apresentou e achou que era viável uma candidatura, uma pré-candidatura agora, para defender algumas bandeiras, que não que tenha hoje vereadores e vereadoras que são ruins, que não vão defender. Tem, né, muitos vereadores bons, tem muitos políticos bons, mas essa identidade, essa identidade do campo e essa aliança campo-cidade, da forma que a gente está trazendo agora, nunca existiu ninguém que conseguisse fazer esse debate com a cidade, porque a cidade, ela precisa conhecer o campo precisa conhecer a cidade, porque eles se andam junto, né? Eles precisam andar junto, né? Porque tem a comida, você tem as relações culturais, você tem as relações históricas de campo e cidade. Então, acho que a gente consegue fazer esse debate de forma interdisciplinar, com participação social, seja do campo da cidade, e fazer com que a cidade pode ter aí, né, políticas públicas, melhores, né, melhorar a qualidade de vida, né, e a gente vai trazer algumas bandeiras aí que é importante a participação social. Você falou sobre as questões que vai trazer algumas bandeiras. Pode citar algumas? Ou... Sim, então, o fato da gente ter esse feeling com o campo, né, essa questão ambiental ligada à segurança alimentar e nutricional, a gente precisa trazer, né? Porque a política de segurança alimentar, hoje ela tem uma organização a nível nacional, tem o Conselho Nacional, tem o Conselho Estadual e tem o Conselho Regional, que é o Conselho Nacional de Alimentação Escolar, né, alimentação escolar, né, que trabalha, Conselho Nacional de Alimentação, desculpa, que trabalha essa questão do abastecimento à cidade, né, a questão do campo, né, enfim. E esses conselhos, eles se organizam com representantes da sociedade civil e da sociedade institucional, né, e as organizações sociais dão suporte a esse conselho. Tem muitos conselhos que não conseguem desenvolver muito por causa da questão política da região. A ideia nossa é fazer com que essas bandeiras ambiental ligada à questão da nutricional, questão da alimentação, traga uma participação social, né, institucional e civil da sociedade para a gente trazer isso, fazer com que o município produza mais de qualidade, né, que recupere as questões ambientais que historicamente estão acabando, né. Hoje, por exemplo, nós temos, não é dado científico, é um dado que a gente extraiu do diagnóstico que a gente fez em 2001, de lá para cá pouco melhorou, umas regiões melhoraram, outras pioraram, que é a questão dos fragmentos florestais da Mata Atlântica. A gente tem uma média de 2,5% de fragmento florestal de Mata Atlântica dentro do município de Valadares, né? Isso está em torno de 5.000 hectares, mais ou menos. Ou seja, se a gente for considerar o Código Florestal, né, que a gente precisa de 20%, né, de áreas de fragmentos florestais, a gente tem um déficit em Valadares hoje de 40.000 hectares de mata. Então, se a gente tivesse hoje 45.000 hectares de floresta dentro do município, a gente poderia ter uma distribuição de chuva melhor, a gente poderia ter uma temperatura melhor, e a gente poderia melhorar o sistema de ocupação e uso do solo e melhoria a produção de alimentos. Então, se teria uma melhoria bem generalizada no processo produtivo, né, e na vida social, de uma certa forma. Na questão da manutenção e recuperação da produção de água, né, porque não existe rio sem nascente. Então, a gente tem várias nascentes dentro do município de Valadares que precisa de proteção ainda, né, e que se vê poucas políticas públicas para fazer isso acontecer na prática.
essa seria uma das bandeiras nossa ligada à questão da produção e à restauração ambiental. Outra bandeira é a questão da educação, né? Educação do campo e educação da cidade. Né? Educação, acho que ela é um ponto de equilíbrio, né? De fazer com que essas políticas públicas sejam integradas uma com a outra. Então, o aluno, educando e educanda hoje, ele precisaria de um currículo onde ele conseguisse enxergar, né, o entrosamento entre essas políticas, porque a gente precisa de todas ao mesmo tempo. Tá? Então, uma pedagogia integrada hoje, de desenvolvimento sustentável, ela precisaria trabalhar na escola, no currículo escolar, tanto no campo quanto na cidade, porque houve uma mudança muito grande, né, no século XXI agora, tudo se globalizou, as informações chegam a tempo real em qualquer espaço do campo que tem hoje, tem internet, tem telefone. Sim. Então está tudo muito globalizado. Então essas políticas precisam de integrar a cada dia, né? E é um tema que uma bandeira que a gente também vai fazer o debate junto com esse coletivo, né, que a gente está representando, e junto com a sociedade de modo geral. E qual a mensagem que você deixa para os futuros agrônomos? Para os atuais e para os futuros, né? Olha, tem muitos estudantes também, né? São mensagens assim, para os engenheiros agrônoma, né? Para a política pedagógica da agronomia, as universidades, as empresas brasileiras de assistência técnica e extensão rural, né? As Embrapas, enfim. E que o MEC, né, junto com essas instituições, né, e com todas as partes interessadas ligadas à questão da educação, poderia mudar um pouco a pedagogia da agronomia. As ciências agrárias, ela precisaria de ter mais a participação social e um viés no desenvolvimento local sustentável, né, buscando autonomia de produção de alimentos, porque a água, a alimentação, a terra deveria ser um bem comum, né, e mais próximo possível, né, para a gente melhorar e ter uma qualidade de vida onde a gente mora. Sim, e o Clóvis, eu gostaria de encerrar com a seguinte pergunta. O que representa na sua vida as lutas dos movimentos sociais no campo? Representa a minha identidade, né, enquanto um ser político, né. Todos nós, eu acho que somos um ser político, e essa identidade do ser político ela é muito forte, né? E diante da história que nós tivemos participando das organizações sociais do campo e da cidade, a gente trouxe esse desejo de contribuir com o desenvolvimento sustentável, né? Com a participação popular. E a mensagem que eu deixo é que cada ser político ele precisa despertar o político que tem dentro de si, né, e discutir a política ela precisa ser discutida, né, porque quase tudo na vida da gente hoje depende da política, ela seja partidária ou não, mas ela precisa de discutir uma política organizacional, como é que está a sua comunidade, você está participando da associação, tem algum coletivo que você participa. Eu acho que o ser político ele precisa estar ativo. E a política partidária é uma das linhas de um ser político que ele precisa fazer, que precisa interagir. Para mim, a política partidária ela tem condições de contribuir com toda forma, né, de unidade, de coletivo, de participação social, de movimento social que tem a sociedade, que precisa. Sim, o Dom Pedro Casadaglia, ele tinha uma frase, né, que ele falava: tudo é política, mesmo que o político não seja tudo. É verdade. Tudo é política, né? Isso que essa conversa que a gente está fazendo hoje é uma conversa séria. Todas as cercas. Sim, exatamente. As cercas separam muitas cercas. Muitas, não são. Não apenas as cercas de arame, né? As cercas da liberdade, da vida, das oportunidades que o sistema pode nos oferecer e que não oferece, né? Então a gente precisa ser protagonista. Eu vejo que cada um de nós precisa de ser protagonista. No ramo da política, na política de inclusão social, para a gente ter o que contar, ter o que fazer. Eu acho que Deus criou a gente para a gente fazer o bem, né? Para a pessoa, né? E para uma sociedade de modo geral. Então, caminhar junto, fazendo debate com a sociedade, isso é enriquecedor e é muito importante para nós. Clóvis, nós agradecemos a sua participação aqui, foi muito bom, trouxe muito conhecimento em relação à área agrônoma. E Nelson, quer falar alguma coisa?
Só mesmo agradecer, Clóvis, a disponibilidade, né, o conhecimento. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Então é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima com mais um Identidade Cast.